Deus, por esse grupo de louvor, de dança, esses ungidos. Santo é teu nome, ó Deus, bendito é teu nome. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Glória a Deus, graças a Deus, amém e amém. Que linda arrumação, hein? Dos nossos bebês, do nosso infantil. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje, queridos, é um pouco diferente, porque eu não vou me referir ao milagre final que Deus quer fazer na minha e na tua vida. O título da palavra é Poder de Deus para a Sobrevivência. Muitos de nós não queremos, não gostaríamos de reconhecer isso. Poder de Deus para a sobrevivência. Precisamos entender, amados, que Deus faz milagres de provisão. Outros milagres são de colheita. São muito diferentes um do outro. São dois poderes que Deus libera na vida da gente. Um poder para provisão, mas apenas provisão. Encontramos muitos crentes em crise, porque em fase de dificuldade, a impressão que se tem é que Deus me abandonou, mas agora finalmente fez algo. Vemos em testemunhos uma conotação, ela está no inconsciente de quem está testemunhando. E encontramos em alguns testemunhos de milagres que Deus fez, percebemos a pessoa como quem dissesse, ela não percebe, mas ela nos repassa isso. Como se Deus tivesse me esquecido, me abandonado, mas enfim fez um milagre tão lindo na minha vida. A realidade não é essa não, queridos. Deus nos dá dois poderes. Um deles é poder para provisão, é para a época que a gente tem que se virar. Tem que se desdobrar, malhar trigo em lagar, em lugar errado, vamos ver tudo isso. Em Josué, abre tua Bíblia em Josué, está aqui já a minha aberta, capítulo 1, versículos 5 e 6. Nós vamos ver uma matemática de Deus aqui, que muitas vezes não fecha com a nossa. A nossa matemática humana, ela gostaria de parar só no versículo 5. Vamos ver isso. 1:5. Ninguém, Deus dizendo para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Nossa matemática humana para milagre, ela gostaria de estacionar nesse versículo aqui. Deus está comigo, Deus vai fazer. As coisas vão acontecer, tudo vai fluir. Porém tem o versículo 6. É como Deus dando um porém. Olha, sê forte e corajoso. Olha, te ajudarei, mas esforça-te primeiro. Deus vai fazer grandes milagres na minha e na tua vida. Você crê nisso? Você ainda crê nessas coisas? Mas esforça-te primeiro. E nessa fase do esforça-te, Deus está com você. É uma época que você não vê muito o milagre, mas ele já está acontecendo. Você não tem como testemunhar, porque você não tem coisa plausível. Não tem como mostrar o fruto. Mas o poder de Deus já está operando em coisas mínimas. A razão pela qual você ainda não desviou e não morreu de fome, entende? Dá glória a Deus aqui. Deus é real, Deus é fiel, queridos. Agora todos nós passamos por uma fase na vida da gente, de adversidades. Da gente tem que se desdobrar mesmo. A gente tem que fazer quase mágica. Fazemos coisas impensáveis, loucura, qualquer coisa. Malhar trigo em lagar. Porque lagar é para pisar uva e fazer vinho. Ou suco de uva, não precisa ser definitivamente vinho. Trigo se moe no moinho, mas tem uma fase na vida da gente que a gente está tendo que malhar, que já o termo está errado, o verbo não é este, é moer. Trigo dentro de lagar. Mas olha o episódio de Gideão. Vamos para Juízes capítulo 6, versículos 11 e 12. Eu já cheguei em Juízes aqui, 6, 11 e 12. O que o anjo diz para
O anjo chega e encontra o próximo ungido, você, próxima ungida, próximo ungido. O anjo encontra o próximo ungido, a ungida, quem chamamos hoje de chamados. Ele encontra o chamado, que é o tal de Gideão, malhando trigo em lagar. Um negócio que não tem pé, cabeça, não dá liga. Agora, como que ele nomeia ele? Vamos ver isso? Juízes 6, 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Para quê? Condições extremas, tem que se virar, tem que se desdobrar. E pronto, para pôr a salvo dos inimigos. Versículo 12, como é que esse homem foi chamado? Foi chamado de covarde? Foi chamado de noiado da cabeça que está andando por duas vias? Foi chamado que talvez coubesse de incrédulo? Talvez você, sendo o anjo do Senhor, chegasse a encontrar seu chamado ali. Talvez, pensa comigo, você não chamaria ele de incrédulo? Incrédulo do Senhor, não conseguiu crer no poder de Deus, está tendo que malhar trigo em lagar. Mas como que o anjo chamou Gideão que está fazendo isso? Versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o que disse para ele? O que falou para ele? Ele está malhando trigo no lagar, está tudo fora, tá sem pé e cabeça. Olha, ele disse para ele, nesse exato momento, Deus está contigo. Aplaude a Deus. Porque você é valente. Você está se virando, você é valente. Chamou ele de valente. Queridos, Deus já está com a gente. Versículo 14, tem uma boa notícia. O anjo fala para ele, Deus é contigo nesse exato instante. Nesse episódio, nessa fase da tua vida, Deus está contigo sim. Você só pode ser uma valente, um valente para estar fazendo isso. Malhando trigo em lagar para salvar o pouco que já não tem. Mas, boa notícia no 14, isso é uma fase, vai passar. Porque então se virou o Senhor para ele, lendo aqui na Bíblia, e disse, vai nessa tua força, livra Israel da mão dos inimigos. Porventura não te enviei eu. O que ele fala para ele? Tem colheita para a tua vida. Tem algo grande a caminho para chegar. Deus nunca vai te pedir para estacionar na fase da provisão, entenda isso. Deus nunca vai te pedir para você assimilar que para o resto da vida, Deus vai fazer milagres muito pequenos para você não morrer de fome, ou no teu casamento que não engrena, mas pelo menos que sobreviva. Aquela doença maldita que não sara, é uma fase que Deus não cura ainda, mas Ele te sustenta, mas Ele sempre vai te dizer, agora eu preciso que você também me tenha outro olhar, outro prisma, outra visão, outro foco. Algo grande está chegando. Dá para aplaudir a ele aqui? Algo grande está chegando. Pastor, Gideão não tinha então esse sentimento de total abandono de Deus. Deixa eu te falar algo. Pode ser na nossa saúde, aquela doença que ainda não cura, pode ser o casamento que ainda não engrena, pode ser aquele relacionamento familiar que não dá liga, pode ser N coisas. Pior deles é o financeiro que nunca vai. É natural que tenhamos o falso sentimento de abandono de Deus. Porque você vai ver que Gideão no 13 enfatiza isso. Vamos voltar um versículo antes, ele acaba de ser chamado de valente. Então no 13 respondeu Gideão ao anjo, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que estamos tendo que passar por tudo isto? E ainda que fala para ele, que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais, pastores, ficam pregando na gente, para a gente no púlpito, dizendo, não fez o Senhor subir, etc., o povo do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, e ainda nos entregou nas mãos dos inimigos midianitas. Queridos, é normal esse falso sentimento, mas ele é falso.
Deus vai fazer coisas muito grandes na tua vida. Tudo que Deus profetizou para você, Ele teve uma eternidade para pensar. E Ele não vai errar, não. Mas toma muito cuidado para que no teu testemunho você não exclua Ele desses dias aqui. Está me entendendo? Não mantenha, não permita um registro subliminar. O que é subliminar? Reprogramação mental. Não permita essa dificuldade de reprogramar a tua mente, tirando Deus do cenário. Queridos, a gente não vê, mas talvez a gasolina eram para ser 4 litros e foram só 2. Você não percebeu, isso é poder para provisão. Deu para entender agora? Era para ter sido a fatura R$38, saiu 35. Esses R$3 de economia você não percebeu. Mas houve um poder operando ali, está entendendo? Era para essa dor de cabeça ter agravado a ponto de você ter que passar uma dor maior, um remédio mais caro. Mas algo aconteceu ali que você não sabe. Eu, na frente dos primogênitos, passei por uma situação, nesse braço que você está vendo aqui, isso aqui virou. Na minha mão, e o erro foi meu, eu que fui um inconsequente. Eu quis testar uma máquina da pior maneira possível, ela virou meu pulso 180 graus. Eu estou exagerando que a minha mão ficou dessa espessura? Estou exagerando, pastores? Não, eles viram. Eu já rindo, falei para eles, não vou me render a Baal. Estou preocupado. Eu conto muito com o reino espiritual. Eles viram. Questão de dias, isso aqui, no treino, obriguei a voltar ao normal, no treino. Mas no dia, dozinha de mim. Meu lado compassivo por mim mesmo estava muito aflorado. Uma pessoa tão perfeita, tão boa, com o braço daquele jeito. O médico me falou que tinha que quebrar, tenho quebrado toda essa parte das juntas. Fiz o exame e não quebrou nada. Eu conto muito com o mundo espiritual. Mas a mão inchou, está entendendo? Inchou. Doeu? Muito. O que você fez? Continuei trabalhando, fazendo o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu não vou me dobrar a Baal. E quem fez o erro foi eu, eu quis testar a máquina da pior maneira possível. O que eu quero dizer com isso, meu Deus do céu? Tem milagres de provisão e você tem que contar com eles. Está me entendendo agora? Pastor, eu orei, por exemplo, eu estava em jejum, na época prolongado. Minha sogra passou mal em casa, recém-casado, com a pastora, recém-casado. Passou mal. Pôs a mão na cabeça dela, repreendi até que ela voltou ao normal. Chegou no hospital só para resquício. O médico disse para ela, você tinha passado por um derrame fulminante, mas algo bloqueou e devolveu o teu corpo ao normal, que eu não sei te explicar o que é. Mas foi lá a gente orando, caramba. Olha, vou te falar algo, o milagre não foi completo, mas o ataque fulminante não veio. Milagres de, como chama? Provisão. Vocês vão experimentar esse poder à medida que notarem ele. Vocês focarem nesse poder, vocês vão começar a perceber o quanto Deus tem operado. Vocês vão começar a dizer, pastor, era para ter sido isso, uma esposa, marido, filha. Olha, era para ser isso, mas estou vendo, a mão de Deus, estou vendo. E aí você vai começar a ver muitos desses milagres acontecendo no teu cotidiano. Porque o poder que Deus está te liberando nesse púlpito através da palavra hoje é de provisão. Aplaude Ele por isso. Em Gênesis capítulo 21, Hagar, ela vai levar o filho dela embora definitivamente. Abraão vai despedi-la. Por quê? Porque Deus não é bobo, Ele sabe que a situação vai ficar insustentável entre Sara e Hagar. Porque Sara já tem um filho, Hagar já tinha antes, enfim. A bagunça ia ser grande. Deus falou, Abraão, escuta a tua mulher e libera Hagar. Abraão faz algo, vamos ver isso aqui. Gênesis 21, 12 a 20. Disse, porém, Deus a Abraão, Abraão, não te pareça mal, isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende, Sara, libera eles, 13. Mas não se preocupe com o outro, porque Abraão achava que em Ismael que ia cumprir tudo. Deus fala, não, vai ser em Isaac. 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e o que ele deu na mão de Agar para ela cruzar mais de uma semana de viagem no deserto? O que ele deu para ela?
pão. Não deu charrete lotada. Não deu carne ressequida no sol, que isso se usava muito antigamente. Não deu para ela coalhada, que se guarda de madrugada, se toma nas madrugadas. Aquele leite começando a fermentar de madrugada, uma coalhada pronta. Ele deu um pedaço de pão, algo que nem atende o trajeto. E um odre de água, e colocou aí. 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou desde o céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Todo mundo diga, já tem garantias. Deus já te deu garantias também a você. Aí em casa, você que crê na soberania, no poder de Deus, aqui na igreja. Deus já te deu, Ele já te falou, vou fazer coisas na tua vida. Então Ele fala para ela, você não se preocupe, o deserto não vai matar você, teu filho. Agora me fala, me veja direito, me observe a Bíblia detalhadamente. Não escorra pelos versículos da Bíblia como se fosse uma historinha para se contar. Observe, a revelação vem dos detalhes. 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela o quê? O que diz na tua Bíblia? Um poço de água. Você está vendo uma charrete? Aqui fala que ela encontrou uma carruagem lotada de pães, de carne. Está falando isso aqui? Aqui está falando que encontrou um pedaço de pão sequer? Não. O que ela encontrou? Água. Milagre de provisão. Porque Deus é ruim? Não, porque é uma fase. Precisamos levar você viva até o destino. Recebe só água no momento. Milagre de provisão. Ela encheu, deu de beber. 20. Deus estava com o rapaz, cresceu, habitou no deserto. Esse Ismael chegou no Egito. Rápido crescendo, se tornou um leão indomável, porque a força de Abraão estava nele. Já um grupo se juntou a ele muito cedo. Ele muito cedo tomou o poder do Egito. O Egito já se tornou dele. E muito rápido dominou o Oriente Médio. Então ela experimentou milagre antes, diga comigo, de provisão. Ela pode dizer, realmente, eu esperava carne, comida, pão, alguma, eu não vi, só tinha água. Mas ela também vai te dizer, mas Deus fez, me deu água, mas e agora? É a mãe mais honrada em todo o Oriente Médio. Porque o filho dela é o líder número 1 da potência chamada Egito. E se alastrou pelo Oriente Médio. Ismael chegando no Egito, obrigou minha família, os libaneses, a se tornarem de Ismael. Deu para entender isso? Tem momento de milagre definitivo, ele é muito grande para você. Mas na provisão, não blasfeme, não caia na incredulidade. Reconheça as obras de Deus, porque Ele hoje mesmo já tem feito muita coisa por ti. Aplaude o teu Senhor, aplaude. Terceiro caso, temos alguns aqui, Ruth. Não precisa ler, está em Ruth capítulo 2, do 15 ao 17. Ruth, ela creu em Deus. Ela falou, não, o Jesus Cristo dos crentes é o meu. Acabou. Só que os primeiros milagres na vida dela que contam, não foram de colheita, foram de provisão. Porque aqui diz assim, ela ia para ter comida. Ela ia atrás dos que trabalham na colheita da terra, e o que caía dali, ela levava como viúva. Mas aqui diz que Boaz tinha dito, deixa cair bastante, deixa ela levar bastante. Então ela não sabia que o poder de Deus já estava operando na provisão. Não era um milagre definitivo. Ela não estava recebendo dólar no bolso, não estava recebendo casa própria, não estava recebendo nada.
Mas comida, ela diz que ela chegava, a palavra diz que ela chegava com muita comida abastada em casa. E Noemi, vendo isso, reconhecia que Deus estava abençoando as mãos dela. Isso durou para sempre? Não. Porque de repente ela foi absorvida por Boaz. Se tornou a dama mais honrada da vida de Boaz, mãe de Jesus Cristo na Bíblia. Quer mais do que isso? Estou te garantindo, estou te afirmando por A mais B, que Deus não esqueceu você, Ele vai fazer algo gigante na tua vida. Deus não está blefando, mas no trajeto Ele te deu poder de provisão. Aplaude Ele muito por isso. Aplaude de gratidão. Quarto personagem, todos nós somos cientes da história de José. A princípio foram só milagres de provisão. Diz que José chegou na casa de Potifar, mas ele já era escravo. Ele já não tinha nome. Mas diz que aonde ele punha a mão, florescia. Só que não florescia para José. Tudo que ele punha a mão, Deus mandava mais colheita. Isso não vinha para o bolso de José. Vinha para o dono. Mas por que Deus fazia isso? Dentro da aflição, dentro da guerra dele, Deus estava operando para suavizar, para que ele chegue vivo até o milagre. Quando ele está na prisão, não é a mesma coisa? Diz que Deus abençoava, vendo o carcereiro, que Deus era com José, que tudo que ele punha a mão florescia, deu a chave da prisão na mão dele. A prisão não é casa de ninguém, meu Deus do céu. Você não vai pegar um jovem e perguntar, qual é o teu sonho? Um dia ser ficar lá na cadeia, mas que pelo menos me trate bem. Não existe isso. Mas Deus estava lá, milagre de provisão. Tanto é que quando ele agora entra na colheita definitiva, agora ele tem o que é dele, ele abastece o faraó, mas ele é o homem mais rico do Egito. O mais poderoso, o mais rico do Egito agora é José, abaixo do rei. E aí o que ele fala? É meu primeiro filho, vou nomear assim, porque na terra da minha aflição Deus lembrou de mim. Então ele reconhece que com todos os milagres de provisão que experimentou, mas também foi na terra da aflição. Queridos, estamos reafirmando, estamos fixando um prego da palavra de Deus na gente, que hoje mesmo aqui agora, pastor, minha conta de luz, você não sabe como está, você não sabe a situação, você não sabe a dor no corpo, você não sabe o casamento, você não sabe, eu não sei mesmo. Mas uma coisa você não vai me convencer, que confiando em Deus, Ele não tem te ajudado hoje, você não vai me convencer disso. Ele tem te ajudado sim. Ele falou para mim da minha história, da minha trajetória. Meus dias, olha, vou te adiantar, foram muito difíceis. Eu vou te afirmar categoricamente, eu não tive juventude. Eu não sei o que é juventude, de verdade. Eu não tenho nenhum trauma disso. Foi muito bom. Mas não tive juventude. Eu saí do Líbano com 17 anos de idade e meio. Eu chego aqui pensando que minha juventude ia desenrolar aqui. Eu achei que eu ia pintar e bordar por aí. Ia ser jovem, ia apontar, ia virar um inferno. E nada disso. Eu cheguei numa casa, tinha uma mãe e 2 bebês. Eu já me tornei pai. Com 18 anos de idade, eu já era pai. Então, não tive juventude. E a guerra foi violenta em cima de mim. Eu acabei de me converter, eu conheci o diabo de frente e de trás, o maldito. E eu não sabia nem o porquê de tanta guerra assim, tanta fúria de Deus comigo. O tempo foi me mostrando. O que me mostrou? Um dia Deus teve um encontro comigo. Foi aquele encontro da minha cura. Foi quando Ele me falou, eu sempre estive contigo. Vai dando glória a Deus aí. Ele falou para mim, eu estive contigo em todas as fases da tua vida. Era difícil você me enxergar ali. Era mesmo. Você, puxa, recém-convertido, ainda é jovem, não curtiu nada, não teve juventude, não teve gandaia, não teve nada. O que eu não fiz no Líbano, que achei que eu ia fazer aqui agora, não fiz. E de repente eu estava em guerra, porque acabei de me converter. Era difícil você comer pão feito em casa, porque não tem dinheiro para comprar em padaria, e tem que contar a margarina para não acabar, a manteiga para não acabar. Como é que eu ia ver Deus nisso? Mas não havia mesmo, eu estava pior que Gideão. Eu me perguntava, mas eu me converti, cadê esse Deus? Eu falava isso para minha mãe. Poxa, eu ligo para o meu pai e me manda cheque agora, cadê Deus?
Eu estava confuso, eu era muito imaturo. E já enfrentei um rolo compressor que passou nas minhas costas. Mas o dia da minha cura, Deus me falou, eu sempre estive contigo. E Ele me falou, a prova disso, que te mantive de pé, para que chegasse de pé neste momento aqui agora. E daquele dia em diante tudo decolou, aplaude a Deus, aplaude. Tudo decolou. Mesma história de José. Olha só, 2 Samuel 23, 11 e 12. Alguém pode dizer, mas tanto esforço por um pedaço de terra com lentilha dentro. Aqui não era um campo forjado, não era uma fazenda. É um pedacinho ali, algo bem caseiro. E pronto, vamos ver isso rapidinho. 2 Samuel 23, 11 e 12. Depois desse herói aí, tínhamos um herói chamado Sama. Versículo, aí fala, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, um grupo, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno, o defendeu, feriu os filisteus, e aí, o que a Bíblia diz em seguida? O Senhor efetuou grande livramento. Alguém diz, poxa, Sama, você arriscou a tua vida, primogênito da tua família. Teu pai e tua mãe iam perder o primogênito por um pedacinho caseiro com lentilha dentro. Mas, queridos, a minha Bíblia diz que Deus estava presente ali. Dá glória a Deus bem forte. Eu estava presente ali. Você está vendo Deus falando, eu não sou apenas Deus de fazer milagre definitivo e final. Eu também sou Deus de provisão. Olha, aqui houve provisão. Dá glória a Deus de novo. A viúva de Elias, não vou ler por causa do horário, já são 9h30. Hoje eu quero me comportar e vocês daqui a pouco estão em casa comendo, não vai ser bife à bourguignon porque já é batido. Fala qualquer outra coisa, bife à monegasca, por que não? Mas está em 1 Reis 17, 9 a 16. Vocês lembram da viúva de Sarepta? Deus fala para Elias, eu ordenei a uma viúva que te sustente. Quando Elias chega numa cidade, essa viúva não tem nada. Elias, com discernimento do Espírito Santo, ele entende que não é colheita, ele já entendeu. Porque ele está lidando com uma mulher que está com 2 cavacos. 2 cavacos é para fazer um prato pequenino. Só não dá uma fogueira para um bolo grande. E ela com 2 cavacos diz, eu vou acender isso para torrar o que eu tenho lá para comer. Elias já discerniu, olha, não é ainda milagre definitivo, é provisão. E o que Elias falou para ela? Me traz isso, vamos comer, mas deixa eu adiantar. A farinha não vai acabar da panela, nem o azeite. Mas ele não falou em carne, ele não falou em açúcar, ele não falou em filé mignon, ele não falou em frutas. Está claro isso? Ele falou, até que venha a chuva e o tempo do que Deus vai completar a obra na tua vida, pelo menos isso vai estar garantido para a gente. Aplaude a Deus por isso. Milagre de provisão. Deus falou comigo muito sobre isso na viagem. Ele me falou, fala para os meus filhos, que eu não vou ficar bom e ser bom, eu já sou bom para eles. Quantos diriam com gratidão, é verdade? Então o Senhor quis que eu anunciasse de púlpito para te lembrar o que você já sabia, que Satanás queria te fazer esquecer. Que Deus não vai ser na tua vida, Ele já é. Pastor, mas você não sabe o quanto está demorando a luta. Mas Deus já é na tua vida. Por mais que está demorando, Deus já está com você. Deus já está te dizendo, homem, mulher valente, o Senhor é contigo. Quantos querem depositar toda a sua confiança no Senhor Jesus? Apaga as luzes aí em casa, se concentra no Senhor agora. Põe a mão no teu coração, diga para Ele, Pai Celestial, diante da Tua palavra, eu peço perdão, se por acaso, por culpa de alguns problemas, se me deixei levar na correnteza, na incredulidade, desconfiar dos teus cuidados,
Eu peço perdão. Mas hoje eu estou de volta. Creio em Ti. Creio no Teu amor por mim. Creio na Tua misericórdia. Hoje mesmo. Sobre a minha vida. E com muita gratidão. Eu agradeço ao Senhor. Por tudo que tem feito por mim. Agora faça algo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a pedir para o Pai as coisas. Diga para Ele, por favor, Pai Celestial. Aumenta os milagres na minha vida. Intensifica cada vez mais os teus cuidados por mim. Porque eu ainda creio na colheita. Em nome de Jesus, amém. 3 minutos para você orar. 3 minutos para você falar com o Pai Celestial. Ore agora. Pastor, porque toda vez que, depois do culto nós oramos, mas porque justo hoje eu vou orar? Você vai limpar teu coração agora. Você vai sondar teu coração se de alguma forma você estava com algum sentimento de abandono de Deus. Limpa teu coração agora. Ou se você deixou de entrar na incredulidade, eu acho que eu nunca vou sair dessa mesmo. Limpa teu coração. Diga para o Senhor outra vez o quanto você crê no poder dEle. Ele ama ouvir essas palavras. Ó Espírito Santo querido e amado. Estão aqui os teus filhos. Alguns já são gratos por tantos milagres. E outros são gratos pela provisão. Por tantas providências de Deus. Flua nesse lugar, flua nas casas, traga cura nos nossos corações. Sonda-nos, ó Deus, para que os tempos difíceis não devastem a gente. Não corrompam o nosso coração, não roubem a nossa essência em Ti. Toca-nos, Espírito querido, toca-nos, limpa-nos. Vem, Espírito, vem. Ouve a oração dos Teus filhos. Santo, 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 Santo. Atende, Senhor, atende. Abraça eles. Como tenho orado na minha casa, eu repito a oração aqui neste púlpito. Senhor, aumenta cada vez mais a intensidade dos Teus milagres em nosso meio. Cante isso, casa de Deus. Cante isso, povo do Senhor.
Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. A partir da terça que vem retomamos nosso tempo de oração pós-culto. Estamos liberados. Vai com a alegria de Deus para a tua casa.